Jeremias 29, versículo 11. O Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz. Ele começa dizendo: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus está falando através do profeta: vocês estão com um monte de pensamentos, seus pensamentos estão confusos. Enquanto eu estou falando aqui, na tua mente há pensamentos. Pensamentos é aquilo que está sendo dito. Pensamentos de quando você saiu da tua casa. Pensamentos do dia da manhã. Os pensamentos é o que nos paralisa, é o que nos faz também avançarmos. Os pensamentos. O que faz com que você possa, por exemplo, achar que alguém se importa com você e alguém de fato ama você, são os pensamentos. O que te faz pensar que alguém te rejeita são pensamentos. A maneira como nós comportamos com as pessoas passa pelos pensamentos. O marido olha para a esposa e ele começa a pensar que talvez a esposa já não ama ele como amava no passado. Resultado da parte reflexiva. Então ele começa a refletir. E aí entra dentro de um ponto espiritual, que esse pensamento reflexivo está muito ligado ao sentimento de culpa. E por muitas vezes um pensamento de culpa, um sentimento de culpa, me leva a pensar que às vezes aquela pessoa não se importa comigo. Uma palavra talvez que você disse no passado, um comportamento que você teve no passado, você olha para outra pessoa e pensa consigo: eu acho que ela está sabendo de alguma coisa. Ela mudou comigo. Alguma coisa aconteceu. Ela está me olhando diferente. Isso é o quê? A parte reflexiva da culpa. E você começa agora, nos teus pensamentos, você começa a julgar que de fato essa pessoa não se importa com você, ou essa pessoa está com raiva de você, em virtude do pensamento de culpa. Esse pensamento de culpa, ele é absurdamente poderoso para te neutralizar. É aqui que os demônios mais investem, nesses pensamentos de culpa. A pessoa que só pensa no passado, ela está nesse campo da culpa. A pessoa que não consegue viver o presente está nesse campo da culpa. O tempo inteiro, até na hora de falar com Deus, ela não consegue buscar a Deus. Por quê? Porque ela acha que Deus não vai ouvir a sua oração, pelo pensamento que ela tem de culpa. Sempre o pensamento dela é: não, acho que Deus não se importa comigo, porque eu fiz isso e aquilo. Acontece uma coisa ruim com ela, ela começa a se autocondenar, dizendo: com certeza eu estou pagando por aquilo que eu fiz. É resultado de algo que eu fiz. Pensamentos de culpa. O pensamento de culpa certamente é um dos grandes motivos para paralisar uma pessoa. Esse pensamento de culpa reflexivo te leva você o tempo inteiro a justificar aquilo que está acontecendo contigo. Então todo momento, tudo que você passa, você agora de ruim, você leva para esse campo da culpa, este campo do passado, algo que você disse, algo que você fez, algo que você ouviu, algo que você pensou, e você começa agora a achar que o que está acontecendo contigo é resultado desse problema. É um pensamento de culpa. Quando Deus está falando sobre eu que sei que pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, Ele dizendo: o que eu penso a respeito de vocês, não é o que vocês pensam, porque a mente de vocês, o pensamento de vocês, são pensamentos ruins, são pensamentos de confusão, são pensamentos de guerra o tempo inteiro. O que eu tenho acerca de vocês, o que eu penso acerca de vocês, não é aquilo que vocês pensam. Quantos não estão aqui, às vezes, com pensamento de culpa contra Deus? Quantos que afastaram da igreja e não voltam para a igreja por causa do pensamento de culpa? Quantos que se afastaram e dizer: Deus não vai me aceitar, Deus não vai, do jeito que eu estou, o que eu já fiz, Deus não vai me amar. Quantos quando estão no culto como este, no momento da adoração, e não conseguem de fato se entregar na adoração, porque tem um pensamento de culpa que Deus não está aceitando a sua adoração,
que Deus não está se importando com a sua entrega, que Deus não está se importando. Quantas pessoas que deixaram de orar, porque no momento da oração, eles interrompem a sua oração, porque uma coisa que vem na sua mente, são pensamentos de culpa. E quando eles começam a orar, a única coisa que eles falam, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, e não há nenhum erro pedir perdão, muito pelo contrário, o arrependimento ele é fundamental, pedir perdão é fundamental a Deus, mas só que a oração dele o tempo inteiro, se repetindo no perdão, 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 porque na verdade está escondendo, está tentando mascarar um pensamento de culpa que ele carrega consigo, que Deus nunca jamais irá ouvir a sua oração. Ele vai orar, por exemplo, para que Deus possa operar um milagre na sua vida financeira, Deus vai operar um milagre na sua doença, trazendo cura ao seu corpo. Ele não é capaz de orar, porque quando ele está orando, Deus, Senhor, eu preciso ser curado, me perdoa, Senhor, eu preciso ser curado, me perdoa. No meio de um pedido, há um pedido de perdão, porque o sentimento, o pensamento de culpa, povoa a sua mente. Esse pensamento de culpa, ele paralisa. Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele é alertado acerca disso. Jesus fala com ele: Pedro, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Pedro tem a oportunidade de vigiar e manter a total vigilância, mas mesmo assim, Pedro vacila. Quando fala que o galo vai cantar, não está falando a respeito do galináceo, está falando a respeito da troca de turnos. Havia troca de turnos. Então na troca de turnos, então tocava-se a trombeta, e vinha agora o novo que assumia esse novo turno. A cada toque na trombeta é a mudança do turno. Essa mudança de turno que Jesus está falando, é o toque do galo. Então por isso que Jesus fala ao toque, quando o galo cantar. Esse cantar é o tocar. Está falando sobre tocar a trombeta. As pessoas acham que é o galináceo. Jerusalém não tem isso, a região não tem. Então é diferente. Então entenda que Jesus está falando: olha, Pedro, antes que houver a troca do turno, antes que haja a troca do turno, você vai me negar 3 vezes. Pedro teve toda a oportunidade, ele sabia o horário da troca do turno, ter ficado na dele, quietinho, caladinho, mas Pedro tinha tanta segurança que isso não ia acontecer. Onde ia a fé de Pedro? Pedro acaba negando o Senhor 3 vezes. Pedro então agora está com sentimento de culpa. Pedro agora volta a pescar. E quando você está lendo agora sobre João, o encontro de Jesus com Pedro, João descreve que estava ele agora novamente Pedro pescando. Quando João agora ele vira e diz: Pedro é o Senhor. Jesus chega até a beira do mar da Galileia e fica observando. Na viagem em Israel, nós tivemos nesse lugar específico, a última viagem, nós vamos neste lugar, um lugar maravilhoso. Neste local, então Jesus chega e pergunta se tinha alguma coisa para comer. João fala: Pedro é o Senhor. Pedro estava nu, e pela distância mostrava claramente, Pedro não estava se importando. A região é uma região de muitas pessoas, a Cafarnaum. Então ali, mas mesmo assim, Jesus fala, está perto de Pedro. Pedro está próximo da margem, mas está pelado. Um homem para estar pelado, mesmo sem a vergonha de ser visto pelos outros, mostra o seu estado totalmente depressivo, triste, entristecido com tudo. Pedro voltou a fazer aquilo que o Senhor havia tirado ele. Pedro voltou a pescar. Pedro já sabia que Jesus tinha ressuscitado. Pedro já havia sido visitado por Jesus. Pedro tinha consciência que Jesus havia vencido a morte. Mas Pedro não se sentia capaz de fazer aquilo a qual ele foi chamado. Pensamentos de culpa. Quando agora Jesus vai estar com Pedro, Pedro chega, Pedro então coloca a roupa, se joga, nada, chega até perto de Jesus, nem espera o barco atracar. Chega perto de Jesus, não diz um ar com Jesus. Pedro percebe que tem agora ali um peixe
percebe que tem umas brasas. A mesma situação que aconteceu no momento que ele negou. Quando ele passou pelo pátio, estava também ali o fogo. E a mulher pergunta, eu já vi ele. Ele caminhou também. Ele é um deles. E ele nega. A mesma situação se repete ali. Jesus leva Pedro para a cena onde que Pedro vacilou. Jesus não condena. Jesus fala, você me ama. Pedro, você me ama. Jesus leva ele a refletir. Jesus não fala, Pedro, eu te avisei você. Pedro, eu te avisei que você ia vacilar, para você ver se vacilou, cara. Jesus nem toca no assunto. Quem fica tocando no assunto do passado são demônios. Deus pega e lança no mar do esquecimento. Quem volta com o teu passado o tempo inteiro são demônios que não quer ver você livre. Ele quer te manter aprisionado. Deus olha para você e disse, o quê? Eu já te perdoei. Eu tenho algo novo para a tua vida. Vem cá, eu estou preparado para confiar em você novamente. Oh, eu estou pronto. Mas são demônios, é o inferno que quer que você não abandone o passado, porque lá é o lugar da sua derrota. É lá que está a sua derrota. Jesus não volta com o assunto, Jesus nunca tocou no assunto, nunca tocou no assunto. Jesus só volta e diz, você me ama. É só isso que eu preciso ouvir de você, Pedro. E pergunta uma vez, 2 vezes, 3 vezes. No final, Pedro sabe assim, o Senhor sabe muito bem. Por mais que eu responda, o Senhor conhece o meu coração. Eu estou cansado de afirmar uma coisa e depois eu provar que eu não sou isso mesmo. Mas o Senhor me conhece. Pedro já está diferente aqui. Ele fala, então apacenta meus cordeiros. Pedro, você me negou, mas eu estou dizendo aqui, eu estou te confiando o que há de mais precioso, que são vidas. Isso é muito forte. Eu estou aqui para confiar em você. Pedro, talvez as pessoas estão olhando e dizendo, vacilou. Jesus nunca mais vai olhar com ele para o mesmo olhar. Jesus nunca mais vai confiar nele. Jesus nunca mais, olha o Pedro que era chamado machão. Olha o Pedro que caminhava com espada e dizia que estava pronto até para morrer para Jesus. Olha lá, vacilão. O sentimento de Pedro é, vou fazer o que eu fazia no passado, vou voltar a pescar. Porque a única coisa que eu sei fazer é pescar, vou voltar a pescar. Jesus dizendo, não. Eu tenho algo para você. Ainda que as pessoas te condenam, eu não te condeno. Ainda que as pessoas não acreditam mais em você, mas eu acredito em você. Porque eu tenho um pensamento de paz ao teu respeito. Os pensamentos que eu tenho é de paz sobre a tua vida. Tem uma restauração de Pedro ali. Pedro volta a fazer aquilo que deveria estar fazendo. Novamente é restaurado. Em cima de quê? Do pensamento de culpa de Pedro. Pedro tinha terríveis pensamentos de culpa. Quantos que estão com a sua vida paralisada em virtude dos pensamentos que povoam a sua mente e não fazem elas viverem algo novo da parte de Deus? Quantos? Se você quer viver o que Deus tem para a tua vida, é necessário que você mude os teus pensamentos. Por que isso, apóstolo? Porque os pensamentos me dizem muito sobre mim. Como assim? Não entendi. Você vai entender. Provérbios 23, versículo 7 diz, porque como imagina em sua alma, assim. Porque como imagina em sua alma, o que o sábio está dizendo é, a maneira como eu penso, é a maneira como de fato minha vida se torna. Olha para você entender como que os pensamentos espiritualmente são muito fortes. Muitas pessoas estão vivendo a vida hoje que povoam a sua própria mente. Muitas pessoas hoje estão cometidas talvez por uma doença que durante muito tempo elas mesmas ficaram com medo. E o próprio medo foi gerado. São os pensamentos. Os pensamentos. O diabo não quer que você abandone os pensamentos do passado, porque ele sabe que vai te levar você a uma morte espiritual. É porque ele sabe essa verdade que tem em Provérbios 23, versículo 7. Assim como imagina em sua alma, o que você diz sobre você, de fato está relatando o que você está vivendo, porque assim também é, assim ele é. Para saber sobre você, basta saber o que está pensando, o que está passando sobre os teus pensamentos. O inferno sabe como isso é poderoso. É por isso que você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos.
Se tem uma coisa que você tem que vigiar o tempo inteiro, são com seus pensamentos. Se você tem que vigiar o que eu tenho pensado, o que está na minha mente. Eu fico pensando o tempo inteiro no passado, eu penso em projetos, como que está a minha mente? Eu fico imaginando as coisas, como que está a minha mente? Porque os meus pensamentos dizem muito sobre isso. E aí, de repente, você começa a imaginar as coisas, começa a ver coisas que não existem, em virtude dos seus pensamentos. Meu pai contava uma história de um homem que ele estava na estrada e o pneu furou. No momento de trocar o pneu do carro, ele percebeu que estava sem um macaco. O macaco não estava no carro, ele tirou o macaco, esqueceu de voltar com o macaco. E ele disse: e agora? Eu tenho que procurar algum lugar, alguma casa, alguém que tem um carro para me ajudar. E foi andando, viu uma casa bem distante. E ele começou agora a ir para uma casa ali. Talvez ele tenha um carro. Se tiver um carro, ele tem um macaco. E aí eu vou pedir emprestado. Aí de repente começou a pensar: mas e se ele não quiser me emprestar o macaco? E caminhando, e se esse cara achar que eu estou querendo roubar a casa dele? Caminhando. E se esse cara achar que eu vou pegar esse macaco e vou embora com o carro e não vou querer entregar? E se ele pensar isso? O que eu vou fazer? Vou dar um soco nele, o que eu vou fazer? Quando ele chegou na porta, tinha um homem parado na porta da casa, virou para o homem e disse: pode ficar com esse macaco, eu não preciso do seu macaco não. E foi embora. Tem pessoas que são assim, julga, condena baseado nos seus pensamentos, tira conclusão acerca de alguém baseado nos seus pensamentos. Fecha teu coração com pessoas baseadas nos seus pensamentos. Diz se a pessoa é correta ou se é ladrão baseado nos seus pensamentos. Diz se a pessoa é uma pessoa boa ou se é uma pessoa ruim baseado nos seus pensamentos. Aceita conversar ou distancia baseado nos pensamentos. Quantas pessoas que perderam a oportunidade de ter relacionamentos maravilhosos por causa dos pensamentos? Quantas pessoas que afastaram de pessoas maravilhosas por causa dos seus pensamentos? Quantos? Os pensamentos têm um poder de destruição na sua vida. Quantos? O pensamento do tipo: ele me rejeita, ele não me aceita, eu acho que ele não vai com a minha cara. Pensamentos do tipo de que eu acho que ele desconfia de alguma coisa. São pensamentos como este que te mata, destrói, te afasta, neutraliza e impede de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Assim como a alma pensa, assim ela é. Se for para ter pensamentos que sejam pensamentos de paz, se for para ter pensamentos que sejam pensamentos da palavra de Deus, são pensamentos que vai te fazer você avançar, conquistar, são pensamentos que vai fazer você viver o que Deus tem para a tua vida. Eu que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos neutralizam. Os pensamentos vêm em virtude de situações que ocorreram na tua vida. Frustrações com teus pais, abandono do teu pai, abandono da tua mãe, abandono dos seus irmãos. Você agora está com pensamentos de: a mesma forma que o meu pai me abandonou, eu também hoje me sinto abandonado pela igreja. Da mesma forma que hoje eu fui abandonado pelo meu pai, eu me sinto abandonado por Deus. Eu me sinto abandonado pelo meu pastor. Eu me sinto abandonado pelo meu discipulador. Eu me sinto abandonado pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos. Os pensamentos, situações que ocorreram no passado, elas serviram para criar pensamentos na tua vida. Se você não romper com isso, meus lindos, dizer uma coisa: você não vai viver o novo da parte de Deus. Se você quer romper, você vai ter que mudar os seus pensamentos.
Quantas pessoas que hoje não têm prosperado por pensamentos de escassez, acha que sempre vai acabar, que não tem o suficiente. Quantas são as pessoas? Pensamento de escassez. Uma determinada pessoa aqui na região, ela sai todos os dias, procurando lixo, mais lixo, abrindo lixo e mais lixo, para tentar encontrar alguma coisa para levar para sua casa. Na sua casa, há uma casa linda, maravilhosa, de 2 andares. Na garagem, um belo carro, que seu filho dirige. Mas todos os dias, ela faz isso há mais de 30 anos. Ela sai todos os dias procurando lixo por lixo, porque ela sempre acha que o que ela tem não é o suficiente. Ela sempre acha que vai acabar. Ela sempre acha que vai faltar. Pensamentos de escassez são pensamentos miseráveis. Quantas pessoas que não conseguem romper na sua vida financeira porque o pensamento de escassez, o pensamento miserável, está juntando as coisas, porque sempre pensa, não, amanhã eu posso precisar, amanhã eu posso usar, amanhã, e vai juntando as coisas dentro de casa, vai tumultuando as coisas dentro de casa. Pensamentos. Uma família japonesa, uma casa tomada pelo lixo, suja. Luciano Huck vai para lá e recebe uma carta da sua filha, que deveria fazer, ir lá e ajudar e tal. Ele chega lá e aquela lixaiada, a cozinha imunda, não lavava vasilha, não sabia quantos meses, tudo espalhado, as mesas espalhadas, bagunça e mais bagunça, sujeira, porcariada. Ele fez um trato, ele limpou toda a casa, colocou móveis novos, tirou toneladas de sujeira dentro da casa, deixou a casa linda, e disse, daqui 1 ano eu volto. E ela disse, ok. Mas 6 meses depois, ele disse, eu falei com ela que é 1 ano, mas eu vim de surpresa hoje. Ele fazendo uma gravação de vídeo, 6 meses. E ele chama ela no telefone e ela fala, não, Luciano, você falou comigo que se ele voltar daqui 1 ano, não 6 meses. Aí ele, mas eu quero ver como é que está a casa. Não, por favor, então você não vai gravar. Mas mesmo assim eles gravaram. 6 meses depois estava a mesma bagunça, voltou toda porcariada outra vez, toda sujeira novamente. Por causa de quê? Pensamentos, mentalidades, achando que não pode jogar essa bagunça fora, essa comida, resto de comida, eu posso comer depois. E não vê que em cima disso, esses pensamentos que conseguem destruir a sua vida, acabar com a sua vida. Tem muitos que vivem como miserável, por causa dos seus pensamentos, mesquinho. Ele tem um dinheiro na conta, mas ele é incapaz de colocar, de fazer uma viagem com a família, porque o pensamento dele é, não, amanhã pode me faltar. Ele é incapaz de comprar uma roupa nova, incapaz de comprar algo para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para o teu marido, porque sempre acha que não vai ter. Pensamentos, são pensamentos de miséria. Tem pessoas que são extremamente rudes um com o outro, ignorantes, trata mal. Por quê? Pensamentos. Como ele sempre acha que o outro vai ferir ele, o que ele faz, ele fere primeiro. Todo ferido tende-se a ferir. Então seus pensamentos antes que ele me machuque, eu machuco ele. Antes que ele me abandona, eu abandono ele. Eu estava ajudando uma pessoa anos atrás. Todas as vezes ela começava a namorar, chegava a determinado tempo, ela terminava com a pessoa. Começava um outro namoro, passava pouquíssimo tempo, não terminava com essa pessoa. E ela dizia para mim, ela fez na época o processo comigo, e disse, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu até gosto, tal, mas eu consigo ficar. Mas por quê? Qual é o resultado? Como um dia ela foi ferida, como um dia foi machucada, como um dia foi abandonada. Então quando ela começava a gostar de alguém, ela dizia, eu não quero sofrer lá na frente, então eu te deixo você hoje, eu te rejeito você hoje, porque eu não quero amanhã sentir rejeitada por você. São comportamentos que estão no seu inconsciente. Quantas pessoas que para não ferir, para não sentir ferida pela outra, fere. Antes que você venha me decepcionar, eu te decepciono. Antes de você me abandonar, eu te abandono. Quantos não são assim?
Pensamentos. Tudo passa pelos teus pensamentos. A maneira como você vê, a maneira como você enxerga. Então isso que o sábio está dizendo, assim como imagina a sua alma, Ele é. Se os teus pensamentos estiverem cheios de dúvidas, presta atenção, você não vai sair deste lugar que você está. Porque os pensamentos, eles dirigem os teus passos. São os seus pensamentos. O livro Monge Executivo, do autor James, ele fala uma frase que é muito interessante. Quem lê o livro sabe o que eu estou falando. Ele fala assim: pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e nosso caráter torna-se o nosso destino. Tudo começa pelos pensamentos. Dos pensamentos vai se transformar nas suas ações. As suas ações vão transformar-se num hábito. É consequência. O que hoje são seus pensamentos, amanhã vai transformar o seu caráter. Se você começar a pensar que as pessoas não se importam com você, que ninguém é honesto, que todo mundo é ladrão, que você não pode confiar em ninguém no teu trabalho, não pode confiar em ninguém na tua faculdade, não pode confiar em ninguém na família, quando assustar, você vai comportar-se dessa forma. Você vai agir de uma forma fria, insensível para com todo mundo, porque a maneira como você pensa sobre elas, a maneira como você pensa sobre elas. Ah, apóstolo, mas amor de verdade é só amor de mãe. Alguém um dia me mostrou uma tatuagem que estava escrito atrás, nas suas costas, escrito justamente isso: amor de verdade é amor de mãe. Eu perguntei a essa pessoa: isso é do passado, né, meu lindo? Isso já passou, né? Em nome de Jesus. Aí ele: meu Deus, apóstolo, isso é do passado. Isso é quando eu tinha uma outra mentalidade. Eu era revoltado. Da minha cabeça o único amor de fato era o amor da minha mãe. Para mim não existia amor de ninguém. E ele se envolveu em coisa errada no passado e tudo. No coração dela, dessa pessoa, não tem amor de fato. O único amor que existe é o amor de mãe. Isso demonstra os seus pensamentos. Não, existe amor também dos seus irmãos, existe amor da sua família, existe amor dos seus amigos, existe o amor de Deus sobre você. Há pessoas que se importam contigo, há pessoas que intercedem por você, há pessoas que se alegram com as suas conquistas, há pessoa que dá um sorrisão quando te vê, porque você traz alegria para ela. Deixa eu dizer uma coisa: você não é um erro neste mundo, você é um filho, uma filha, um príncipe, uma princesa do Senhor. Você é alguém amado por pessoas. Você está entendendo isso? Pode achar que as pessoas não te amam. Sim, há pessoas que se importam contigo. Você tem pessoas que te amam. Você está entendendo isso? Está entendendo isso? Apóstolo, eu quero mudar isso na minha vida. Vamos lá. Como que eu vou construir um pensamento forte? Construindo um pensamento forte. Mexe quem está ao seu lado para ele não esquecer. Fala assim: preste atenção agora. Você não esquecer. Primeiro, aprenda a questionar seus pensamentos. Aprenda a questionar seus pensamentos. Todo pensamento que vier, questione. De onde está vindo esses pensamentos? Você vai ver o que está dizendo em Salmo 91, verso 5, sobre a chamada seta que voa de dia. Muitos chamados pensamentos, na verdade, são setas demoníacas, para te manter no passado. De onde estão vindo esses pensamentos? Questione eles. De onde estão vindo esses pensamentos? Não é normal. De onde está vindo? Hoje, dentro, os psiquiatras tentam responder alguns distúrbios dos pensamentos, alguns problemas, alguns conflitos do pensamento. Por exemplo, a terapia cognitiva, comportamental, vai dizer que esses pensamentos ruins, são construções de proteção. A parte do TCC, da terapia cognitiva, comportamental, diz sobre isso. Já os psiquiatras podem dizer que alguns pensamentos que vão ser construídos e não conseguem fechar pontas, elas vão ganhando força, velocidade,
de maneira com que agora sua mente não consegue mais frear, desenvolvendo assim um SPA, uma síndrome do pensamento acelerado, porque pontas soltas, liberadas, e vai indo como um carro sem freio, que vai descendo. Mas a Bíblia fala sobre isso, e eu fico com a Bíblia, porque o problema de hoje é que é uma explicação para tudo. Tudo tem as pessoas, que você tem pessoas hoje doentes emocionalmente, vivendo à base de medicação. Eu estou aqui, por favor, pedindo que você tire a sua medicação, não é isso. Eu dizendo, é muitas coisas que a resposta está na palavra de Deus. Então eu tenho que aprender a questionar meus pensamentos. Conversa com alguém que já teve problema com esquizofrenia, ele vai te dizer que os pensamentos, o tempo inteiro, são pensamentos de morte, são pensamentos de vingança. Conversa com o esquizofrênico, mas quando ele não está no seu estado de crise, e pergunta como que funciona, o que passa na sua mente, os seus pensamentos. O diabo sabe muito bem que os pensamentos podem levar você à ruína, à destruição. São os pensamentos que levam a pessoa ao suicídio. São os pensamentos. Quantas pessoas que, cansadas, a primeira coisa que vem na tua mente é: tira a sua vida. Comece a procurar na internet como tirar a sua vida. Alguém me procurou, foi semana passada, dizendo sobre isso: apóstolo, eu estou assustado, porque eu tentei suicídio, não sei se o senhor sabe, tal, você comigo, não, estou sabendo não, e tal, tentei suicídio. Mas sabe que coisa que aconteceu? Quando eu estava procurando, tentando ver, tudo começou através de ouvir uma postagem normal, de um negócio de um desodorante, que os adolescentes, os jovens estavam pegando esse aerosol, e eles colocavam na cabeça e apertavam. E aí teve uma morte de um adolescente com essa brincadeira. É um desafio que eles fazem pela internet. E ele começou a entrar e para ver esse desafio. E quando ele foi ver num fórum, quando ele foi ver nas conversas, todo mundo ensinando ali, dando as dicas dos venenos que matam com menos tempo, ensinando o suicídio. Ele falou para mim, quando passa tempo depois, um problema aconteceu de ordem familiar, ele não pensou duas vezes em tentar o suicídio, com aquilo que ele havia lido. Olha como o diabo trabalha. Então os pensamentos, é o que nós chamamos a seta que voa de dia. Então questiona os teus pensamentos. Por que eu estou pensando isso? Está errado. Isso não vem de Deus. Não é normal. Por que eu estou pensando isso a respeito dessa pessoa? Por que eu estou pensando isso a respeito da igreja? Por que eu estou pensando isso a respeito de Deus? Por que eu estou pensando isso a respeito do meu marido? Por que eu estou pensando isso acerca dos meus filhos, acerca dos meus pais? Quantos filhos que hoje estão se levantando contra os seus pais por causa de pensamentos errados? Quantos? Por que eu estou pensando isso acerca dos meus pais? Questione os teus pensamentos. Segundo, não acredite na sua mente. Não acredite na sua mente. Como assim, apóstolo? A mente mente. Não esqueça disso. A mente mente. A mente, ela é mentirosa. Não vai pelos seus pensamentos. Não acredita naquilo que está na sua mente. Porque às vezes vem algo na tua mente, eu vi isso aqui, mais ou menos, e aí começa a mente a desenvolver algo baseado no seu olhar. E a partir daí você se fecha para os teus filhos, você se fecha para a tua família, você se fecha para as pessoas, baseado numa visão distorcida. A mente mente. Todos os dias tem vídeo espalhado que mostra como enganar o cérebro, como bugar o cérebro por através de uma visão. É muito fácil, a mente, ela mente. Então, por muitas vezes, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está com pensamentos achando que é algo seu, algo que veio da parte de Deus, e não é, é uma mentira, a fim de tentar te paralisar, destruir a tua vida. A mente mente, não creia nela. Quem está entendendo isso? Preencha a sua mente com pensamentos bons,
Como assim? Com os bons pensamentos. Comece a colocar, gente, coisas boas na sua mente. Como eu vou colocar coisas boas na minha mente? Veja um vídeo legal. Pare de ficar vendo vídeos de tragédia. Apóstolo, eu gosto de ver sangue. Eu gosto de ficar vendo, eu gosto de vídeo de brigas no trânsito. Briga de marido e mulher. Tem gente que gosta disso. Tinha um jornal, antigamente chamava o Super. Quem lembra do Super? Passando aqui que trabalhou aqui, o Leandro trabalhou aqui, ó. O Thiago também trabalhou lá. O Leandro está aí? O Leandro também trabalhou lá há muitos anos. Trabalhou no jornal Super. O Thiago trabalhou também no jornal Super. O Super, se você torcesse assim, saía sangue. Vocês lembram disso? Super assim. Tinha um pior ainda, que era no Rio de Janeiro também. Na foto principal, já a morte da pessoa decapitada. Era assim. Tem pessoas que gostam disso. Os seus pensamentos, eles têm que ser protegidos. Então tudo que eu penso passa muito por aquilo que meus olhos viram. E eu lembro que eu falei que a mente mente. Então se eu fico olhando coisas, se eu fico ouvindo coisas, porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, vai construir pensamentos. Enquanto eu estou falando aqui, os seus pensamentos, a sua mente já criou uma história. É natural. Então, à medida que você vai ouvindo, você vai criando. Quando eu falo assim, pega o jornal e virava e saía sangue. Você imaginou, virando e sangue caindo. Quem imaginou aqui? Todo mundo imaginou. Porque é natural. Aí já viu natural isso. Por quê? Porque a mente, ela vai criando imagens baseadas naquilo que está ouvindo. É um processo natural. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você está vendo e aquilo que você está ouvindo. Se você fica vendo coisas negativas o dia inteiro, os seus pensamentos vão ser de coisas negativas. É por isso que o diabo quer te manter você como uma pessoa negativa. Se você é aquela pessoa que diz, não vai dar certo. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que assim não funciona. É assim que vai acontecer na tua vida. É assim que vai acontecer. Alguém de repente teu marido fala, vamos abrir um negócio próprio. É muito difícil, acho que não vai dar certo não. E de fato não vai dar certo. Vamos viajar, tal, vamos juntar dinheiro para a gente viajar até julho. Muito difícil, é muito caro. É assim que vai acontecer na tua vida, você é negativa. Aí você começa a dizer, eu vou viajar, mas fiquei sabendo que o avião caiu lá na Indonésia. É lá na Indonésia. E você não está querendo viajar. Você sabia que o transporte mais seguro do mundo é o avião? Você sabia que todos os dias milhares de aviões estão sobrevoando? Aí um caso, você fala, eu estou com medo de avião. Nós caímos, né? Eu fiquei sabendo, morreu lá, tantas pessoas, misericórdia. Aí fala, até o Senhor lá cruz, misericórdia. Não, meus lindos, pensamentos. Não, eu vou viajar, porque o Senhor vai me levar em paz. Eu vou voltar em paz. Eu vou viajar, porque a viagem vai ser maravilhosa, vai ser linda. Eu vou aproveitar aqueles dias, vai ser dias únicos que eu vou ter naquele local. Eu vou usufruir, vai ser uma viagem inesquecível da minha família. Por que você acha isso? Não é porque eu acho, não. Eu tenho certeza disso. Vai ser uma viagem inesquecível. Uou! Vai ser uma viagem maravilhosa. Vai ser uma viagem maravilhosa. Porque os seus pensamentos são pensamentos de paz. Os seus pensamentos, olha aqui que Paulo aconselha. Paulo diz assim em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. É isso que vai ocupar os nossos pensamentos. É bom, vai ocupar. É louvável, vai ocupar. É digno, vai ocupar. É amável, vai ocupar. É puro, vai ocupar. É respeitável, vai ocupar. É isso que vai ocupar meus pensamentos. Apóstolo, como posso saber como estão meus pensamentos? As suas palavras dizem muito sobre os seus pensamentos. A boca fala muito que o coração está cheio. As suas palavras dizem muito como se encontra os seus pensamentos. Muito os seus pensamentos.
E aqui eu termino a última parte. Preste atenção. Celebre a vida. Celebre quem você é. Celebre. Mexe quem está ao seu lado, diga a ele: celebre. 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 É tempo de viver o novo da parte de Deus. Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renova a tua mente, renove a tua mente. É tempo de mudar os seus pensamentos. Então, para que você possa construir um pensamento forte, aprenda a celebrar a vida, aprenda a celebrar as conquistas. Tem pessoas que não gostam nem de comemorar o aniversário dela. Deus concedeu mais um ano de vida, ela não é capaz de comemorar o seu aniversário. O aniversário para ela é um dia qualquer, porque problemas do passado, problemas da família. Aprenda a celebrar o seu aniversário. Aprenda a celebrar o seu aniversário. Apóstolo, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma festa. Não estou dizendo isso. Celebrar o teu aniversário é se alegrar no teu Deus. Vai sair, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, dizendo: Senhor, o Senhor tem me dado fôlego de vida. Mais um ano que está se completando. Eu louvo ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado do meu lado. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui, até aqui, até aqui. Aprenda a celebrar a tua vida. Aprenda a celebrar as tuas conquistas. A pessoa tira uma habilitação, foi lá, conseguiu tirar a CNH. Ô fulano, e aí? Tirou a carteira? Tirei sim. Não foi tranquilo. Passou de primeira? Não, de segunda. Passou de segunda? Foi. Passou de terceira? Foi terceira. Como foi lá? E ele ficou nervoso? Meus lindos, quem já tirou a habilitação sabe a dificuldade que é tirar uma habilitação. A luta que é. A batalha que é. Quando termina ali, aí passou, o cara vem, entrega para você, meu irmão. Se alegra no Senhor, aleluia. Começa a falar em mistério com Deus. Se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor. Fala: hoje eu vou pagar churrasco para o apóstolo. Hoje eu vou. Se alegre no Senhor. Aprenda a vibrar com as conquistas. Qual é o nosso problema? A gente nunca está vibrando com aquilo que Deus tem nos dado. Nunca está vibrando. Uma vez eu fui consagrar um carro, e a pessoa foi lá consagrar o carro, e ela, aí apóstolo, tal, comprou esse carro, e ela toda sem graça, porque o carro é um carro mais simples na visão dela, não na minha visão. Na visão dela, um carro mais simples. Ela: não, apóstolo, para começar tá bom, mas minha vontade é pegar tal carro. Eu falei, na hora, interrompi: não, olha, o melhor carro que existe é o seu carro. Este é o melhor carro que você tem. Este é o melhor carro. Se alegra no Senhor. Este é o melhor carro. Entenda uma coisa, a gente tem que aprender a celebrar. Qual é o nosso problema? A gente está numa casa de 1 quarto e fala: não, eu vou ainda morar numa casa de 2 quartos. Não, se alegre com a tua casa que você tem. Você tem um lugar para repousar a tua cabeça. Você tem um lugar para dormir, para descansar. Você tem um lugar. Aprenda a celebrar. Aprenda. Qual é o nosso problema? Que a gente nunca está celebrando. E aí é o problema da ansiedade. A gente nunca está celebrando. Então a casa de 2 quartos não é suficiente. Agora eu quero de 3 quartos. Eu de 3 quartos já não é suficiente. Eu quero agora uma casa com uma grande área gourmet. Arrumei a casa, a área gourmet muito grande. Não é suficiente. Está dando muito trabalho para nós. Vamos vender. Nada é o suficiente. Aprenda a celebrar as pequenas conquistas. Uma refeição que você tem é uma conquista. Vai no Biocó, vai no Mário Pena, vai olhar pessoas que estão recebendo alimentação por sonda, para que você possa aprender a se alegrar em poder colocar uma refeição na boca, mastigar e engolir.
Vai lá. Você conseguir alimentar, é o momento de você glorificar a Deus. E aí a gente está comendo um arroz, um feijão, um ovo, e a gente está... Comprou carne hoje? Não, se alegrem no Senhor. Muda os seus pensamentos. Fala, uau, eu posso me alimentar. Eu posso levantar e vir para um culto como este. Eu posso deitar e repousar, porque o Senhor me faz dormir em segurança. Aleluia! Eu posso. Aleluia! Aleluia! O nosso problema é esse, que nós não sabemos vibrar com as pequenas conquistas. Muda o teu pensamento. Muda o teu pensamento. Muda o teu pensamento. Apóstolo, mas o senhor falou do carro, eu estou andando a pé. Você está andando a pé? Conversa com alguém que não pode se locomover. Se alegrou. Se alegra no teu Deus. O fato de você estar aqui, ter fôlego de vida, já é um motivo para se alegrar. Então, mudar o pensamento é você aprender a vibrar. Sabe o que são as festas bíblicas? A Páscoa é o povo celebrando a passagem do anjo da morte, aonde que houve livramento dos primogênitos. E até hoje eles fazem. Deus ensina, vibra. Vocês têm que fazer uma festa de vibração. A festa de Pentecoste, novamente da colheita. A festa do tabernáculo, todas as festas estão relacionadas a aprenda a comemorar o grande livramento, a grande conquista, o que Deus fez na tua vida. O problema nosso é que a gente não vibra por nada. A gente muda de casa, mas parece que mudamos de roupa. A gente troca de carro, parece que não aconteceu nada na nossa vida. A gente alimenta, mas parece que é apenas mais um dia. Porque nossa mente está sempre, não, eu quero isso, estou preocupado com aquilo. Não, se alegre no teu Deus, se alegre no teu Senhor. Enquanto estava Daniel lá dizendo, não, Daniel, você vai ser preso, você vai ser morto, pare de adorar a Deus, pare de falar com Deus. Eu, não, qual é o problema? A questão é, mas você vai ser lançado na cova com os leões, que lance na leões. Não tem problema, vou continuar adorando, vou continuar falando com Ele, vou continuar buscando a presença dEle. E quando foi lançado ali na caverna dos leões, quando foi lançado, a Bíblia fala que os leões tiveram que fazer jejum, mas não tocaram na vida de Daniel. Entenda uma coisa, se alegrem no teu Deus. Apóstolo, me colocaram dentro de uma fornalha, está quente, está pesado, está difícil. Calma, o quarto homem da fornalha está do teu lado. Está do seu lado. Fique para seu lugar, homens e mulheres de Deus abençoados.